Irmãos, profeta Vanderlei, verei Jesus. Ana Beatriz, mais uma mensagem. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto até eu meu lar, eu vou viver
Fechar os olhos para nós falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Cristo, a volta de Jesus, fechamento da porta da graça, marca do inferno, só está se aproximando. E nós temos que estar preparados e preparando os outros, porque nós não vai para o céu para não levar o céu para os outros, não. E a terminação da pregação do Evangelho. O YouTube, o Zap, mais os vídeos novos da Roda Verde, é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Olha, agora os terremotos tá dando no fundo do oceano, nas crateras que estão abrindo 100 quilômetros, lá nas Filipinas, debaixo do país, que teve quase 1000 terremotos nos últimos meses. A base era 6, 7. Vocês vão em Apocalipse 11, 18. Abriu-se o santuário, houve os relâmpagos, trovões. Chegou a hora de Deus julgar, dar o galardão aos profetas e os servos, julgar os mortos e destruir o que destrói a terra. Certo? Nós estamos no juízo investigativo. Deus investigando nossas obras desde lá de Abel. Não é de adventista, não. Se fosse de adventista, aí ela salvaria. Se a Bíblia fosse de adventista, a verdade fosse de adventista, fosse minha, fosse de pastor, padre, papa, aí nós era Deus. Nada disso, é para todo mundo, para quem querer. Muito bem. O título da mensagem, vocês pegam até o final, para vocês verem, começa nas coisas pequenas, depois vai para países, que é a adoração. O título da mensagem é: sua adoração é Deus ou animais e aves? Primeiro mandamento diz: não terá outros deuses diante de mim. Outra coisa que também vai cair. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem em cima no céu, nem embaixo da terra, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas. Não curvará ela, não prestará culto. Porque eu sou o seu teu Deus, que visita a iniquidade dos pais, filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me amam, e guarda os meus mandamentos. E não seis semelhante a ela. Ordem de Deus. O que eu vou falar, eu vou começar aqui no pequeno. Sobre jogo, o que está por trás do jogo, além dos maçons do século XVIII e os papas assinou, certo? Tem as Olimpíadas na Grécia, lá o Monte Alto, pouso olímpico. Eles lá ninguém sabe se eles morreram salvo ou santo. Mas Satanás ele só pega coisas que já se perdeu. Agora Roma, me respeitando os católicos, a cabeça já está no inferno, é sua doutrina o que ela ensina. Mas Roma nenhum, ninguém está vivo. Quer alguém salvo? Não. Mas também tem ninguém perdido. Mas é urgente. Muito bem. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. O que acontece? Gálatas 5:19. O que acontece numa partida de futebol? Olha só. Gálatas 5:19. Tem muita coisa, viu? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias, tá tudo lá nesse trem. E coisas semelhantes. Não que nós é melhor que eles. Essas acerca das quais vos declaro, como antes já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Muito bem. Agora, Provérbios 3, de 30 a 35. O título da mensagem é: sua adoração é Deus ou animais ou aves? 30. Não contendas com alguém sem razão. Se tem, não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará.
Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. É uma partida de futebol, é que nem você prender os garrotes de 25 arroba e eles ficar presos a noite toda. Ali é só pancada. E questão do ladrão, juiz, etc. Muito bem. Muitos cristãos estão envolvidos no futebol, ou divide família, futebol, além de um mandamento, 2, não terá outros deuses diante de mim, contra o time do outro. Olha Jesus, Mateus 4:8. Satanás falou assim, te darei todos esses, pôs Jesus no lugar mais alto e diz, te darei todos esses reinos e a glória deles e a riqueza que foi me entregue, e eu dou a quem quiser, se você prostrar e me adorarás. Jesus diz, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a ele o servirá. Agora, Mateus 12, 25. Mateus 12, 25. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, diz, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Então, se você tem família dividida em qualquer coisa, a não ser Cristo, não vai dar certo. Principalmente o vício e o jogo, né? Que as pessoas dividem. Aqui a questão é a adoração, envolvida João 5:41. João 5:41. João 5:41. E não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitarás. Como podeis ver, vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vim hei de acusar para com o Pai. Há um que acusa Moisés, em quem vos esperais. Porque se vos cresceis o que Moisés escreveu, como podes crer se não crê no... Como pode crer em mim se não acreditou no que ele escreveu? Porque ele me escreveu a meu respeito. Aí mudou para Moisés, né? E a lei, principalmente. Agora, 1 João 2,15. 1 João 2,15. Fala com sua amiga e olha, Wanderlei Profeta passou uma mensagem, é muito boa. Eu tô pegando, você pega também. Vai passando pros hábitos das pessoas aí. 1 João 2,15. Vou ver se está batendo aqui. 1 João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmão contra irmão, amigos contra amigos, irmãos discutindo. Marcos 3,15. Olha o salário do Neymar, quanto ganha, jogo de azar. Tudo isso faz parte de Marcos 3,15, daquilo que não pertencem a Deus. Porque Deus não vai te dar as coisas para você jogar fora, ou nem vai te enricar de uma vez não, viu? Você fica sabendo dessa. Porque esses que acertam nilota aí é pior do que se não tivesse ganhado a situação. Tem uns que quase até perdem a vida. Marcos 3,15. Desconfia se o milagre... Marcos 3,15. E para que
tivessem o poder de curar as enfermidades e Não, não é isso aqui não. Muito bem, vamos descendo aqui embaixo. E da igreja, futebol, todo tipo, jogo, está sendo adorado no lugar de Deus. O dinheiro, os artistas do jogo, está sendo adorado. Tatuagem, às vezes entorpecente, palavrões da torcida, que eu já tive uma vez lá, eu sei como é que é, eu estava desviado, que eu estava doente. Bonito é o estádio, para ir jogar, ir adorar, vestir a camisa do time, e uns, segundo mandamento, camisa, corta o cabelo igual, apresenta como ele faz, semelhante ao artista, tem o nome do corpo, o retrato em casa do time, mas eu não faço nada disso, só assisto. Você está apoiando tudo isso que faz parte em Mateus 6, 21. Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Apocalipse 22, 15. Ficará de fora os idolatras, os feiticeiros, necromantes, os adivinhos, os que amam e praticam a mentira, e os prostitutos, os beberrão também. Futebol inventado pelos maçons, eu já falei, nos Estados Unidos, adora, exalta, artista, homem, junto com Deus. Um cantor, Luiz, cantor, torcida, jogador, Isaías 42, 8. Lúcifer no céu, ele tirou os anjos da presença de Deus para adorar ele. No Éden, ele foi com um animal. Na época de Moisés, foi o bezerro de ouro. E muitas outras práticas. Lucas 42. E agora ele está voltando de novo ao Éden e na época de Moisés. Vocês vão ver no final aí onde vão chegar. Vou sair dos times, vai entrar em coisa pesada. 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, Jesus, ele não, se você com o coração dividido para ele vai falar assim, o coração dividido eu já fui para te salvar. A torcida briga contra a outra, violência, agressão e até morte. Rouba seu tempo, 90 minutos, até mesmo 120, meia hora num vídeo gravado, a pessoa não assiste. 1 Timóteo 6, 10. 1 Timóteo 6, 10. 1 Timóteo 6, 10. Você fica aí até eu terminar, porque mais para o final nós vamos sair disso aqui e vamos para coisas que você nunca viu. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Vou ligar a luz ali. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Muito bem. Tá vendo aí? Dinheiro. Muito bem. Agora vamos descendo aqui. Arrependimento. O jogo tem roubado crente da igreja. Púlpito dividido. Coração, você defende Deus e seu time, um santo com o profano. 1 Coríntios 9, 24.
1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24. O título da mensagem é: sua adoração é Deus, sua adoração é animais, aves ou Deus? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo, se obstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Viu aí? Muito bem, vamos descendo, tá melhorando. Camisa da seleção brasileira, eu já falei uma vez, tem a cabeça na frente e um chifre e uma estrela, o pentágono em cima. Bafomé, que ela fez um pacto para ser campeão, deve ser com o diabo. Do cenário preso, um canário preso na gaiola, um corvo de olhos vermelhos vem, quebra a gaiola e sobe pro ar e vai para os outros corvos, tudo de preto. Preto. Na África, a macumbeira disse: vai brasa, coragem e conquista. No Brasil, fez o jogador tampou um olho e abriu o outro, coisa de Satanás. Agora nós vamos começar a entrar. Na China, eles adoram quase 400 milhões de deuses. Para cada 100 milhões de deuses, 400 milhões de pessoas. Certo? Milhões de deuses. Quanto ao time, tem muito apoiado os rapazes, música e tal. Agora, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Mais aqui na frente. Estamos 22 minutos. Saíram da Mesopotâmia. Primeiro, Roma não faz com os cristãos, a tribo de Judá, Jesus romano destruiu o templo de Jerusalém no ano 70. Esse aqui. Vou ver onde é que é aqui. Aqui. Muito bem. Não posso ser 1,2 trilhões de dólares por ano com tráfego. Com o jogo, 2 bilhões de dólares por ano. A Espanha gastou 35 bilhões de dólares por ano, 35 bilhões de dólares por ano gasto com comida. Apocalipse 11, 18, eu já li. Falar da poluição, 70 anos ele já falava das pragas. Hoje, quantos não estão adorando e falando com animais, por exemplo, o galo e a raposa? Você senta 120 minutos para você estar adorando um animal imundo e o outro. Por isso que eles já põem para cantar no celular, e já tem países aí que já estão comportando como animais. Por quê? Porque Satanás quer desfigurar a nossa imagem, que é a semelhança de Deus, e a adoração para a perdição junto com ele. Você adorar um urubu, sabe quem eu estou falando, né? 60 minutos, 120 minutos, 90 minutos, 120 minutos, certo? Você gasta energia, você gasta sua saúde, certo? Você pode até ser morto. Quando é campeão, Belo Horizonte, o cara foi subiu no ônibus, caiu morto. Lá de São Paulo, o Corinthians, quando o time veio ganhar em Belo Horizonte, 1h da manhã morreu, acho que foi 6 pessoas, era para ter morrido tudo. Eu sei lá onde é o lugar. Um peixe, quando você está assistindo um time jogar, você tá adorando um peixe que nem você está vendo ele está no rio. E você está vendo, você está adorando. O que mais? Uma árvore, palmeiras, certo? Manjou? O que mais? Uma macaca. Tem um time aí que fala, chamado de macaco, você está adorando macaco. Um tigre,
animal carnífero, é o náutico ou vitória. E também uma capivara, coxa branca, né? É o furacão. Você está adorando as destruições que Deus está mandando? Furacão, o que mais? Brasil, a camisa, você está adorando um canário. Usuário e escândalo, torcida, escândalo, Mateus 18, 7. Mateus 18, 7. Mateus 18, 7. Mateus 18, 7. Outra coisa também, Mateus 18, 7. Deixa eu ver aqui. Mateus 18. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daqueles homens por quem o escândalo vem. Viu aí? Você assiste 90 minutos, 120 minutos, você está adorando um coelhão, né? Vamos chegar mais para frente. Tatuagem, você está adorando, brinco na orelha, você está adorando, certo? Não estou condenando o pecado deles lá, que eu sou o pior dos pecadores. Eu tô passando para você e para eles também, certo? Todos foram para adorar uns deuses. Eclesiastes 3:11. Essa adoração aí Deus colocou antes da fundação do mundo, que colocou dentro de nós sem que nós sabêssemos. Eclesiastes 3:11. E 2 Coríntios 6:18 diz: quem prostitui desonra o seu próprio corpo. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, morada dele, comprada por Deus por preço. Se alguém destruir o vosso corpo, Deus destruiu também. Você acha que Jesus está de junto de você assistindo essas coisas? Você acha que Jesus está de junto de você fazendo, ou vendo, ou gostando de algo que a palavra dele é contra? Não dá não. Muito bem. Agora, esse segundo a lei já tirada, Roma, no século III e mais, igreja, cemitério, estátua, púlpito e meia adoração, cantor, dinheiro, Deus, mamon, último, uma estátua de Satanás. Ué, você está adorando artista, adorando cantor, adorando não sei quem, adorando os mortos e mais, vai fazer logo uma estátua de Satanás e adorar. É mais pecado? Não é mais pecado, é o mesmo pecado, certo? Muito bem, agora vamos entrar aqui agora entra nos países. Eu já falei na Índia, né? O mundo está chegando a 8 bilhões, quase 280 milhões de pessoas. A Índia tem 1 bilhão 470 bilhões. A China tem 1 bilhão 40 milhões de pessoas, que está em segundo lugar. E não vai chegar lá o ano 50, Jesus eu acredito que volta, vai chegar com as 10 bilhões de pessoas no mundo. A China tem 1 bilhão 450 milhões, a diferença é de 20 milhões. A Índia tem 1 bilhão 470. Agora vocês vão ver aqui para baixo. Adora a vaca, 80, para seio da população lá na Índia, na Índia adora a vaca. Os Estados Unidos tem a águia e o Corinthians, a águia como marca. Corinthians, lembra que os irmãos católicos, eu também pensava, você vê um cavalo e um homem montado, tipo uma espada, é São Jorge matando uma serpente na lua. Tite fez um pacto com um padre espírita para o Corinthians ser campeão e ele foi. E como é que chamava o estádio antigo do Corinthians? Parque São Jorge. Muito bem. Pode ser que tenha ele lá na igreja católica, lá escondido lá. Muito bem. Veio Roma adorar a lua por si São Jorge. Veio Roma. Agora, cães, gatos lideram o ranking no mundo.
o elefante é adorado na Costa do Marfim. No Afeganistão adora um leopardo. A águia, na África a águia e a cabra. O carneiro, o macaque, a tartaruga negra e o dragão azul na China. Na China é sagrado. Na Coreia, o tigre. Volta o tigre de novo. Jeremias 51, de 6 a 8. Mas antes eu vou voltar aqui de novo. Você assistindo um time aí que fala pó de arroz, mas pra você ver, não presta para nada, né? Você está adorando um pó de arroz. Você está adorando, vai lá para o exterior. Tem até coisas diabólicas, né? E dizem, não provo, que muitos deles fazem pacto com o diabo para fazer sucesso. E tá levando tudo. Tá levando a eito. O dragão azul é na China, na Coreia o tigre. Acho que esse dragão azul é uma ave, é um bicho. Jeremias 51. Não, Romanos 1, 22. Não, Apocalipse 18, 3. Viu o anjo descer do céu e a terra sobre com sua glória, dizendo: Caiu Babilônia, tornou morada de demônios, convite de toda espécie de ave imunda e esconderijo. Olha só. Tá vendo? Tá viu? Caiu elas tudo aí, não caiu? Porque a besta colocou. E também alimento imundo. Ouvi uma voz que vinha do céu que dizia: Retirai-vos dela, povo meu. Sai de Roma, sai das igrejas evangélicas, que as filhas, a mãe da prostituta, Apocalipse 17, a Babilônia, um nome escrito na testa. Vamos saber, Jeremias 51, 6. Vai bater com isso aqui. Jeremias 51, 6. Jeremias, título da mensagem é: a qual, o que você, sua adoração, animais, aves ou Deus? Jeremias 51, 6. Fuge do meio de Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro, não na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela. Toma bálsamo para a sua dor. Porventura sarará? Queremos sarar Babilônia, mas ela não sarou. Deixai aí, vá cada um para a sua terra. Porque o juízo chegou até ao céu e se elevou até as mais altas nuvens. Senhor, trouxe justiça à luz, vinde e cantemos em Sião a obra do Senhor. Agora, 9, né? Fala que Babilônia deu da taça que está na sua mão. Deixa eu ver se é aqui. Eu acho que é mais para trás, mas eu não estou achando aqui não. Não achar na hora fica difícil. Eu esqueci da taça. Apocalipse 17, 3. Transportou-me um anjo ao deserto e vi uma mulher montada numa besta, cor escarlate, uma prostituta, com um cálice, com uma taça de ouro na mão, com cálices da mundícia da sua prostituição. Com ela embebedaram todos os reis da terra, se embebedaram à custa da sua luxúria. E
lá fala é um copo, aqui fala é uma taça, lá em Jeremias. Jeremias também, todos dois é profético. Agora, Romanos 1:22. Nós sabemos que se quebrar um mandamento, se for contra um mandamento da lei, é contra todos. Não é que a igreja adventista prega que ela é dona ou ela é uma seita, não. Ela prega porque é a verdade. Romanos 1:26. Os atributos de Deus são manifestos desde a criação, se revela pela natureza, para que tais homens não fiquem inexplicáveis, porque suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inesculpáveis, porquanto sendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, de aves e quadrupédes e de répteis. Está batendo com Apocalipse 18:4. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, às imundícias, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E o Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também aos varões, desviando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, metendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. A Bíblia diz que tem 22 países aí que certos pecados, como esse, sexualismo, como prostituição, Sodoma e Gomorra, Noé, não falar que Deus destruiu. Mas a Bíblia diz que Deus não poupou anjos, como dirá anjos, homens que pecaram contra ele. Jesus, quando veio aqui, ele não cometeu nenhum pecado, certo? Ele não cometeu nenhum pecado, porque se ele pecasse, ele não nos salvava. Jesus nos aceita como nós somos, mas não para nós viver como nós era. Entendeu bem? Porque a vida do cristão, a conversão, é você curvar do caminho da morte, é o pecado, que é contra os mandamentos de Deus, contra a vontade de Cristo, para o caminho da vida. Aí os seus dias acrescentará. E você nascer do Espírito todo instante, para o seu nome permanecer no livro da vida, que é o rebatiza com fogo, que você passa por provas. Certo? E 22 países. Falou o nome dos que é proibido e vai preso. Mas a verdade, quem tiver medo de falar ela ou viver, Jesus vai ter medo dele quando ele vir na glória do céu, do Pai e dos santos anjos. É melhor morrer uma vez salvo do que morrer duas vezes condenado na cinza, destruído. Certo? Então, daqui 2 meses vai ter, tá tendo aí. E por quê? Porque o 9º mandamento da família, com relação aí, foi cortado no meio, não desejar a mulher para esposo para desejar. 4º mandamento, sábado, colocou o 3º domingo, festas, dia santo, feriado, dia de guarda. O jogo começou primeiro, foi no domingo. Certo? Então já veio do céu. Faraó, vocês irmãos evangélicos, você está caçando o quê?
Pode estar onde está. Se está guardando domingo, está comemorando Natal. Natal Solis Dei. O corpo, templo do Espírito Santo, comprado por Deus, segundo João 5:2. Filhinhos, espere que não mais só bem no lado espiritual, mas na saúde. Apocalipse 18:3. Tornou morada de demônios, de aves imundas e esconderijo. Certo? Se você entregar o coração a Deus e ficar uma pontinha assim, ó, quando Jesus vir, ele vai ter que te levar morto para o céu, que a ponta do coração vai ficar aqui. Então, por que Jesus ainda veio? 2 motivos. Seu povo não está preparado e Deus não quer que ninguém se perca. Mas os sinais estão aí. Ontem os cachorros estão vendo. Certo? Então você pega a mensagem, passa para as pessoas, porque você puder, porque nós estamos aqui para quê? Não é para juntar bens, não. Não ajuntei esse tesouro na terra. Mas Jesus não é contra você ter um tesouro. Por exemplo, uma casa, uma família, uma terra. Agora, juntar é diferente. Certo? E os que podem ajudar quem não pode. Que a Bíblia diz que quem pode fazer o bem e não faz, está pecando. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, o título da mensagem hoje foi: sua adoração é Deus ou animais, aves? Certo? E vou ver se eu lembro mais aqui das coisas que eles põem. Vamos supor, vamos no campo. As 2 meia-lua, porque a lua é minguante e crescente. O meio de campo está lá, redondo, é o sol. A bola é o pedaço de couro costurado. Então bateu tudo. Entendeu bem? A rede é para quê? Peixes, vem como peixes. Mas rede, eu tive um sonho quando eu entrei no caminho de Deus, é a falsidade para você morrer enganchado, enganado. É muito triste quando eu vi no sonho as pessoas enganchadas, tipo azeite de peixe, morto eternamente. Certo? Então é isso aí. Certo? E isso veio, depois começou a vir a tecnologia, que foi a energia. No século XVIII veio dos Estados Unidos. Aí Deus já começou o juízo investigativo. 1844. Hebreus 9:10 e Daniel 7:9. Abriram-se os livros, começou o julgamento. E Daniel 8:12 e 14. E 9:24. 470 semanas, 490 anos. 2.300 tardes de manhã, menos 490, 1810. Mas a idade de Cristo, 33 anos e meio, foi para 1844. Então já tem 180 anos o tempo de graça. Por isso que o mal passou da época de Noé, porque não foi aquela geração que ia ser a última. E mais outra coisa, não era aquela geração também que eu vi os sinais, os sinais hoje apontam 3 coisas. Deus nos querendo salvar e mostrando que Jesus está vindo pela natureza. E o juízo de Deus, que acontece terremoto aonde? Aqui na terra, lá no céu. E a geração de Noé, que Deus não estava julgando. E agora ele está. Então são 3 coisas. Sinais, segunda vinda de Cristo e o juízo de Deus. Por isso que Jesus não ainda veio. Mas a porta em cima, a porta do caixão embaixo, que vai fechar. E aí? Volta de Jesus, você tem que estar preparado, é para a porta da graça que vai se fechar. Também para a volta de Jesus. Aí vem a marca do inferno, o tempo de angústia, e aí vem a volta de Jesus. E você morrer também. Certo? Deus julga segundo a luz que conhece, se foi fiel. Então um abraço para vocês e até já.